Muito bem, galera, retornando aqui agora para a gente falar da nossa aula sobre algoritmo, né? Falar sobre definição de algoritmo. E o que é um algoritmo, pessoal? Nós tivemos ali os conceitos iniciais na aula anterior, né? Os conceitos básicos, tivemos algumas demonstrações de passos, de sequências, e agora vamos focar em algoritmo mesmo, né? Então, o que é um algoritmo? É uma sequência de instruções que resolve determinado problema. Então, lembra bem, algoritmo, né? Parece uma palavra estranha, mas isso vai ficar muito fácil, muito comum para vocês. Por quê? É muito simples. Algoritmo é igual a sequência de instruções que resolve determinado problema. Então, eu trago a solução para o problema através do que eu desenvolvo em algoritmo, tá legal? Agora, pessoal, para criar algoritmo, né, precisamos da lógica. Lógica, né, nem vou falar ainda lógica de programação, mas lógica de uma forma geral, né? O que é a lógica? É a ciência dos princípios formais do raciocínio. É a lógica, né? Existe lógica para tudo, como a gente fala, né? A lógica, ela é muito importante no desenvolvimento de algoritmos, pessoal. Sem ela eu não consigo trabalhar os passos, a sequência que eu preciso trazer as soluções para os problemas, né? E está presente em diversas áreas da computação. Beleza? Então, vamos deixar claro, pessoal, algumas definições importantes aqui. Primeiro, a lógica de programação. O que ela é? Conjunto de raciocínios utilizado para criar um algoritmo. Então, lógica de programação trabalha o quê? Raciocínio para criar algoritmos que traz as soluções dos problemas. Olha como uma sequência passo a passo, né? E o que é um algoritmo? São a sequência de passos para resolver um determinado problema. E na sequência, que é um programa. Eu fiz o algoritmo, tenho uma lógica de programação, qual o meu raciocínio para criar a solução, tem um algoritmo que são os passos que vão determinar a solução para aquele problema ou para os problemas, e eu tenho o programa, que é o algoritmo escrito em uma linguagem de programação específica, por exemplo, Java, né, C++, enfim, é um algoritmo que pode ser executado em um computador. Beleza? Então, lógica de programação, tem um conjunto de raciocínio, o algoritmo e a sequência de passos para a gente trazer essa solução para o problema, e isso pode ser transformado num programa de computador através de uma linguagem de programação. Muito bem, beleza. Mas agora, como que eu represento esses algoritmos, né? Eu tenho a descrição narrativa, né? Eu posso representar isso na descrição narrativa, como nós colocamos lá, atravessar uma rua, né? Que é uma formagem de linguagem natural. As principais desvantagens delas é pouco usado na prática porque dá margem para interpretações erradas. Vamos pensar aqui o seguinte: eu preciso fazer a troca de pneus. Se eu colocar assim, afrouxar ligeiramente as porcas, né? Será que isso está bem claro? Mas qual lado? Será que eu tenho que forçar muito, forçar pouco? Então, na linguagem narrativa, dessa linguagem natural, a gente precisa ser muito claro e objetivo nas informações que a gente vai trabalhar, tá? Então, é muito importante detalhar sempre passo a passo do nosso algoritmo, tá? Agora, existem outras formas também de representação de algoritmo, tá? Que é o fluxograma, ok? Fluxograma é uma representação gráfica do algoritmo. Olha, isso é bem bacana. Então, para quem é mais visual, né? Eu sou bastante visual, né? Então, eu adoro fazer o fluxograma, porque você vê de uma forma visual qual é a solução do problema e depois você coloca isso junto com o seu algoritmo e com o seu programa, né, de computador, seja em qualquer linguagem que você vai utilizar, né? Então, representação gráfica do algoritmo são formas geométricas diferentes, mostram ações distintas. São várias formas geométricas, pessoal, que mostram a formatação e quais são os resultados, os caminhos e os passos que eles têm que percorrer. Qual que é o objetivo dele? Facilitar o entendimento de uma ideia. Então, em forma de fluxograma, ele traz essa característica. Olha só, aqui, por exemplo, tem um exemplo, né? As formas de representação desse algoritmo. O que são eles, né? Eles são, por exemplo, se eu quero colocar aqui o meu início e final do fluxograma, sempre é esse retângulo com cantos arredondados, né? A operação de entrada de dados, eu tenho esse retângulo que ele tem essa inclinação, lado menor, o lado esquerdo um pouco menor e o lado direito maior. A operação de saída, né? Esse é o símbolo, como vai, por exemplo, para a impressora. Operação de saída de dados, esse é o símbolo que corresponde a essa característica aí, né? Operações de atribuição e chamadas, o retorno de subalgoritmo. Esse retângulo, ele diz assim, estou processando. O que está dizendo aqui? Estou fazendo um processamento dentro do meu algoritmo, tá? E o de decisão. Decisão a gente vai usar bastante isso aqui, a decisão, ou seja, eu preciso tomada de decisão no meu algoritmo. Chegou num ponto que, opa, para que lado eu vou?
É esquerdo, direito, sim ou não, né? São as tomadas de decisões. Bem legal, né, pessoal? Vamos ver isso numa forma bem prática, como que isso está representado em um fluxograma? Algo bem simples, a gente vai ver isso mais à frente com todos os detalhes, né? Mas aqui é um exemplo bem básico de um fluxograma que precisa fazer o seguinte: calcular a média de um aluno. Aluno tirou nota. O aluno aqui do Descomplica é só nota alta, né, pessoal? Então aqui, ó, aqui se a sua nota aqui, vamos ver. Se a sua nota, eu preciso fazer o quê? Obter as notas da primeira e da segunda prova do aluno, por exemplo. Preciso calcular a média aritmética entre as duas. Preciso saber qual é a média dessas duas notas. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. Senão, ele foi reprovado. Vamos ver isso em forma de fluxograma? Então, nós temos ali o início, o N1, N2, que estamos chamando como a nota que vai ser recebida ali, a nota da prova dos alunos, e tem uma média dele, que é a média está recebendo o quê? A nota 1 com a nota 2 dividido por 2. E a média, se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado. Se não, reprovado. Né? E fim do nosso algoritmo. Então veja que em forma de representação gráfica, traz uma clareza e uma objetividade bem bacana, né, pessoal, em relação ao algoritmo. E eu posso fazer só em algoritmo, só em descrição? É possível, mas é sempre importante você ter os dois. Claro que você precisa, de fato, o algoritmo desenvolvido para poder rodar, seja num software de desenvolvimento aí de português estruturado ou a linguagem de programação. Existe outra forma de representação de algoritmo? Sim, o diagrama de Chapin, que chama, né? Ele foi criado por Ned Chapin a partir dos trabalhos de Nasser Schneiderman. A ideia era substituir o fluxograma. Ele representa a visão hierárquica e estruturada da lógica em um programa. Então, e torna-se mais simples de codificá-lo futuramente em seu pseudocódigo. Ele já tem uma mistura entre fluxograma e pseudocódigo, né? Porque ele tem uma sequência, né? Ele dá a sequência de passos. Ele não é muito utilizado, realmente é usado muito mais fluxograma e, de fato, o português estruturado, né? A linguagem estruturada, que é o pseudocódigo, que é o que nós vamos falar agora, galera. O pseudocódigo, pessoal, ele também é conhecido como português estruturado. Então, eu posso falar Portugal, português estruturado ou pseudocódigo. Então, é muito importante que vocês tenham essas características na mente, porque em algum momento você vai ouvir pseudocódigo, português estruturado, Portugal, estou confuso, professor. Não, é tudo a mesma coisa, né? Pseudocódigo, vou trabalhar em pseudocódigo, que pode ser em português estruturado ou Portugal, que é onde a gente vai poder criar os algoritmos, trazer as soluções e colocar isso como exemplo. Legal? Ponto importante, que é aqui, o ponto intermediário entre o entendimento humano e de uma linguagem de programação. Então eu tenho, aqui já praticamente é uma linguagem, né? Eu tenho todo um português estruturado, de formatação de linguagem, mas ele está em português. Ele pode ser facilmente traduzido para uma linguagem de programação. É só você conhecer o processo dessa linguagem de programação, os comandos, nós chamamos sintax, né? Os comandos dessa linguagem de programação, que você vai pegar o seu português estruturado e transformá-lo em uma linguagem de programação e fazer a execução no software da linguagem respectiva que você escolheu, por exemplo, Java. Legal? Muito bem, pessoal. Vamos conhecer aqui um exemplo. Esse mesmo exemplo da média de aluno, vamos conhecê-lo em pseudocódigo, né? Pseudocódigo, português estruturado ou Portugal. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha só, vamos ver isso detalhadamente com calma nas próximas atividades, né? Mas para saber, primeiro, lembra do fluxograma que eu tenho o símbolo de início e fim? Então, olha o início do algoritmo. Em Portugal, ou pseudocódigo, ou português estruturado, eu tenho que escrever algoritmo, que é o meu início. E eu tenho que escrever o fim do algoritmo, lá embaixo. Vocês podem ver ali, ó, fim do algoritmo. Então, sempre essa característica no pseudocódigo e no português estruturado. Tá legal, pessoal. E aí eu faço a declaração das variáveis. Olha só, N1, N2, vamos falar isso bem detalhadamente, tá, pessoal? Vocês vão aprender isso bem detalhadamente aqui, passo a passo, mas de uma forma geral. E eu tenho a variável média, que estou declarando que elas vão receber números quebrados, porque eu posso ter 7,5, 8,5, 8,2, 8,3, né? E eu tenho a caixa de processamento, que vai fazer toda a leitura, vai fazer o cálculo e vai sair o resultado disso, né, do que foi colocado. Então, essas caixas, esses processos, é exatamente para que vocês compreendam, né, todo o processo de como eu trabalho com pseudocódigo, ou português estruturado, ou Portugal. E eu posso transformá-lo em dois momentos. Eu posso ter o fluxograma e posso ter o pseudocódigo. Ok, pessoal? Mas acabou? Não.
nos vemos no nosso próximo vídeo, aí sim, colocando a mão na massa e vendo exemplos práticos de trabalhar com algoritmos e com pseudocódigo. Até lá!